O suprassentido. Esse sentido último necessariamente excede e ultrapassa a capacidade intelectual finita do ser humano. Na logoterapia, falamos neste contexto de um suprassentido. O que se requer da pessoa não é aquilo que alguns filósofos existenciais ensinam, ou seja, suportar a falta de sentido da vida. O que se propõe é, antes, suportar a incapacidade de compreender, em termos racionais, o fato de que a vida tem um sentido incondicional. O logos é mais profundo do que a lógica. Um psiquiatra que vai além do conceito do suprassentido, mais cedo ou mais tarde, acabará embaraçado por seus pacientes. Como se deu comigo quando minha filha de 6 anos me perguntou: por que dizemos que o Senhor é bom? Eu repliquei: faz algumas semanas você teve sarampo, e então o Senhor, em sua bondade, fez você sarar completamente. Mas a pequena não se deu por satisfeita e retrucou: ora, pai, não esqueça que, para começar, foi ele que me fez pegar o sarampo. No entanto, quando o paciente está sobre o chão firme de uma fé religiosa, não se pode objetar ao uso do efeito terapêutico nas suas convicções espirituais. Para esse fim, o psiquiatra pode colocar-se no lugar do paciente. É exatamente isso que eu fiz certa vez, por exemplo, quando um rabino da Europa Oriental veio ter comigo e me contou sua história. Ele tinha perdido sua primeira esposa e seus 6 filhos no campo de concentração de Auschwitz, onde foram mortos na câmara de gás, e agora se evidenciou que sua segunda mulher era estéril. Observei que a procriação não é o único sentido da vida, pois nesse caso a vida em si perderia o sentido. E algo que em si mesmo não tem sentido não pode ganhar sentido simplesmente por meio de sua perpetuação. Entretanto, o rabino encarava sua morte como um judeu ortodoxo, ou seja, no desespero de não ter um filho que pudesse pronunciar Kadish, a oração pelos mortos, para ele depois de sua morte. Não desisti. Fiz uma última tentativa de ajudá-lo, perguntando se ele não esperava ver seus filhos novamente no céu. Minha pergunta, entretanto, desencadeou uma torrente de lágrimas, e agora sim veio à tona o verdadeiro motivo de seu desespero. Explicou ele que seus filhos, uma vez que morreram como mártires inocentes, mereceriam o mais elevado lugar no céu. Mas ele mesmo, um velho pecador, não podia esperar receber o mesmo lugar. Ainda assim, não desisti e retruquei: não se poderia conceder, Rabino, que foi justamente esse o sentido de o Senhor sobreviver a seus filhos, para que fosse purificado por esses anos de sofrimento, de modo que também o Senhor, embora não inocente como seus filhos, pudesse, afinal, tornar-se digno de juntar-se a eles no céu? Não está escrito nos Salmos que Deus guarda todas as suas lágrimas? Assim, talvez nenhum de seus sofrimentos tenha sido em vão. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu aliviado do seu sofrimento pela nova perspectiva que lhe podia abrir. A transitoriedade da vida. Entre as coisas que parecem tirar o sentido da vida humana estão não apenas o sofrimento, mas também a morte. Nunca me canso de dizer que os únicos aspectos realmente transitórios da vida são as potencialidades. Porém, no momento em que são realizadas, elas se transformam em realidades. São resgatadas e entregues ao passado, no qual ficam a salvo e resguardados da transitoriedade. Isso porque no passado nada está irremediavelmente perdido, mas está tudo irrevogavelmente guardado. Sendo assim, a transitoriedade da nossa existência de forma alguma lhe tira o sentido. No entanto, ela constitui nossa responsabilidade, porque tudo depende de nos conscientizarmos das possibilidades essencialmente transitórias. O ser humano está constantemente fazendo uma opção diante da massa de potencialidades presentes. Quais delas serão condenadas ao não ser e quais serão concretizadas? Qual opção se tornará realidade de uma vez para sempre, imortal, como uma pegada nas areias do tempo? A todo e qualquer momento, a pessoa precisa decidir, para o bem ou para o mal, qual será o monumento de sua existência. Não há dúvida de que geralmente a pessoa somente leva em conta o campo de restolhos da transitoriedade e se esquece dos abarrotados celeiros do passado, onde ela guardou, de uma vez por todas, seus atos, suas alegrias e também seus sofrimentos.
Nada pode ser desfeito, nada pode ser eliminado. Eu diria que ter sido é mais segura forma de ser. Ao considerar a transitoriedade essencial da existência humana, a logoterapia não é pessimista, mas antes ativista. Em linguagem figurada, poderíamos dizer que o pessimista parece uma pessoa que observa com temor e frieza que a sua folhinha na parede vai ficar ainda mais fina cada dia que passa. A pessoa que enfrenta ativamente os problemas da vida, porém, é como aquela que dia após dia vai destacando cada folha do seu calendário e cuidadosamente aguarda junto às precedentes, tendo primeiro feito no verso alguns apontamentos referentes ao dia que passou. É com orgulho e alegria que ela pode pensar em toda a riqueza contida nessas anotações, em toda a vida que ela já viveu em plenitude. Que lhe importa notar que está ficando velha? Terá ela alguma razão para ficar invejando os jovens que vê, ou de cair em nostalgia por ter perdido sua juventude? Que motivos terá ela para invejar uma pessoa jovem? Pelas possibilidades que estão à frente do jovem, do futuro que o espera? Eu agradeço, é o que ela vai pensar. Em vez de possibilidades, realidades é o que eu tenho no meu passado. Não apenas a realidade do trabalho realizado e do amor vivido, mas também a realidade dos sofrimentos suportados com bravura. Esses sofrimentos são até mesmo as coisas das quais me orgulho mais, embora não sejam coisas que possam causar inveja aos outros. Logoterapia como técnica. Um medo realista, como o medo da morte, não pode ser amenizado nem eliminado por sua interpretação psicodinâmica. Um medo neurótico, como a agorafobia, contudo, não pode ser curado pela compreensão filosófica. Entretanto, a logoterapia desenvolveu uma técnica especial para lidar também com esses casos. Para entender o que ocorre ao se aplicar essa técnica, tomamos como ponto de partida uma condição frequentemente encontrada em indivíduos neuróticos, qual seja a ansiedade antecipatória. Característico desse temor é que ele produz exatamente aquilo que o paciente teme. Assim, por exemplo, um indivíduo que está com medo de enrubescer ao entrar num salão e enfrentar muitas pessoas, de fato estará mais propenso a ficar com as bochechas vermelhas sob tais circunstâncias. Nesse contexto, poder-se-ia transpor o ditado: o desejo é o pai do pensamento, para a angústia é a mãe do evento. Ironicamente, da mesma forma como o medo faz acontecer aquilo de que se tem medo, uma intenção forçada torna impossível aquilo que se deseja muito. Essa intenção excessiva, ou hiperintenção, como eu a chamaria, pode ser observada particularmente em casos de neurose sexual. Quanto mais um homem procura demonstrar sua potência sexual, ou quanto mais a mulher tenta mostrar sua capacidade de experimentar o orgasmo, menos chances de sucesso terão. O prazer é e deve permanecer efeito colateral ou produto secundário. Ele será anulado e comprometido à medida que dele se fizer um objeto em si mesmo. Além da intenção excessiva descrita acima, também a atenção excessiva ou hiperreflexão, como é chamada na logoterapia, pode ser patogênica, ou seja, pode levar a uma doença. O seguinte relato clínico indicará o que quero dizer. Uma jovem mulher dirigiu-se a mim queixando-se de frigidez. O histórico do caso mostrou que, em sua infância, ela tinha sido sexualmente abusada pelo seu pai. Entretanto, não foi essa experiência traumática em si mesma que fizera surgir sua neurose sexual, como podia ser facilmente verificado. Evidenciou-se que a paciente, lendo literatura psicanalítica popular, vivera o tempo todo na temerosa expectativa do pesado tributo que sua experiência traumática lhe cobraria um dia. Essa ansiedade antecipatória resultou tanto na intenção excessiva de confirmar sua feminilidade, como na atenção excessiva centrada nela mesma, ao invés do parceiro. Isso bastou para incapacitar a paciente para a experiência do auge do prazer sexual, uma vez que o orgasmo foi transformado em um objeto de intenção e em objeto de atenção, em vez de permanecer um efeito não intencionado do devotamento e da entrega não refletida ao parceiro. Depois de se submeter à logoterapia de pouca duração, a atenção e intenção excessivas da paciente, voltadas para sua capacidade de experimentar orgasmo, acabaram sendo refletidas.
com que estamos introduzindo outro termo da logoterapia. Quando sua atenção foi refocalizada para o objeto apropriado, ou seja, o parceiro, o orgasmo surgiu espontaneamente. A logoterapia baseia sua técnica denominada intenção paradoxal no fato duplo de que o medo produz aquilo de que temos medo e de que a intenção excessiva impossibilita o que desejamos. Em alemão, descrevi a técnica da intenção paradoxal em 1939. Nessa abordagem, o paciente que sofre de fobia é convidado a intencionar precisamente aquilo que teme, mesmo que apenas por um momento. Vou lembrar um caso. Um jovem médico me consultou por causa do seu medo de transpirar. Sempre que ele esperava uma emissão de suor, essa ansiedade antecipatória já era suficiente para precipitar a transpiração excessiva. Com a finalidade de romper esse círculo vicioso, aconselhei o paciente a que, quando voltasse essa transpiração, deliberadamente mostrasse às pessoas o quanto ele conseguia suar. Uma semana depois, ele voltou relatando que, sempre que encontrava alguém que nele provocava ansiedade antecipatória, dizia para si mesmo: Antes eu só conseguia suar 1 litro, mas agora eu vou despejar pelo menos 10 litros de suor. O resultado foi que, depois de sofrer dessa fobia durante 4 anos, com uma única sessão, ele foi capaz de se libertar da mesma, permanentemente em questão de uma semana. O leitor perceberá que esse procedimento consiste numa inversão da atitude do paciente, uma vez que seu temor é substituído por um desejo paradoxal. Mediante esse tratamento, tira-se o vento das velas da ansiedade. Semelhante procedimento, entretanto, precisa fazer uso da capacidade especificamente humana do autodistanciamento, inerente ao senso de humor. Essa capacidade básica da pessoa distanciar-se de si mesma entra em ação sempre que se aplica a técnica logoterápica chamada intenção paradoxal. Ao mesmo tempo, o paciente é capacitado a se colocar numa posição distanciada de sua própria neurose. Há uma afirmação coerente com essa no livro The Individual and His Religion, de Gordon Allport. O neurótico que aprende a rir de si mesmo pode estar a caminho da autodireção, talvez da cura. A intenção paradoxal é a validação empírica e a aplicação clínica da afirmação de Allport. Vejamos mais alguns casos que ajudarão a esclarecer melhor esse método. Outro paciente foi um contador, tratado por muitos médicos em diversas clínicas sem obter sucesso. Ao chegar ao meu departamento do hospital, estava extremamente desesperado, admitia estar perto do suicídio. Fazia anos que vinha sofrendo de uma cãibra de escrivão, que recentemente se tornara tão grave que ele corria o perigo de perder seu emprego. Por isso, somente uma terapia imediata a curto prazo poderia remediar a situação. Ao iniciar o tratamento, a doutora Eva Cosdera recomendou ao paciente que fizesse exatamente o oposto do que costumava fazer, ou seja, ao invés de tentar escrever de forma mais legível e esteticamente possível, que escrevesse com os piores garranchos possíveis. Ele recebeu o conselho de dizer para si mesmo: Agora vou mostrar às pessoas os garranchos que sei fazer. E no momento em que deliberadamente procurou rabiscar de forma ilegível, foi incapaz de fazê-lo. Procurei bagunçar minha letra, mas simplesmente não consegui. Foi isso que ele disse na vez seguinte. Dentro de 48 horas, o paciente se livrou de um cãibra de escrivão, continuando livre durante todo o período de observação pós-tratamento. Ele é novamente um homem feliz e plenamente capaz de trabalhar. Caso semelhante, relacionado entretanto com a fala, não com a escrita, foi-me contado por um colega do setor de laringologia do Hospital Policlínico de Viena. Fora um mais grave caso de gagueira que ele tinha visto em muitos anos de profissão. De acordo com sua memória, nunca em sua vida o gago estivera livre de seu problema de fala, nem sequer por um momento, com uma única exceção. Essa ocorreu quando ele tinha 12 anos, ao andar de bonde sem pagar a passagem. Ao ser pego pelo cobrador, pensou que a única maneira de se safar seria conquistar a compaixão dele e tratou de demonstrar que era um pobre menino gago. Mas no momento em que tentou gaguejar, foi incapaz de fazer. Sem querer, ele pusera em prática a intenção paradoxal, embora não para fins terapêuticos.
Esta exposição, no entanto, não deveria deixar a impressão de que a intenção paradoxal somente funciona em casos monossintomáticos. Com essa técnica logoterápica, meus colaboradores do Hospital de Viena conseguiram trazer alívio até em neuroses de caráter obsessivo e compulsivo da maior gravidade e duração. Refiro-me, por exemplo, a uma mulher que durante 60 anos, dos seus 65 anos de vida, sofrera de uma compulsão de lavagem. A doutora Eva Cosdera começou um tratamento logoterápico baseado na intenção paradoxal, sendo que 2 meses mais tarde a paciente estava em condições de levar uma vida normal. Antes de dar entrada no departamento de neurologia do hospital, ela confessou que a vida era um inferno. Tolhida por sua compulsão e obsessão bacteriofóbica, ela acabou ficando acamada o dia inteiro e incapaz de fazer qualquer trabalho caseiro. Não seria correto dizer que ela agora está completamente isenta de sintomas, pois uma obsessão ainda pode subir à mente. Entretanto, ela é capaz de fazer troça do caso, segundo diz, ou seja, em outras palavras, aplicar a intenção paradoxal. A intenção paradoxal também é aplicável em casos de distúrbio do sono. O medo da insônia resulta numa hiperintenção de pegar no sono, o que por sua vez incapacita o paciente de consegui-lo. Para superar esse medo em particular, costumo aconselhar o paciente a não tentar dormir, mas antes fazer justamente o contrário, ou seja, ficar acordado o máximo possível. Em outras palavras, a hiperintenção de adormecer, oriunda da ansiedade antecipatória de não conseguir adormecer, precisa ser substituída pela intenção paradoxal de não pegar no sono, o que logo será sucedido pelo sono. A intenção paradoxal não é uma panaceia. Não obstante, é um instrumento útil no tratamento de condições obsessivo-compulsivas e fóbicas, especialmente em casos com ansiedade antecipatória. Além disso, é um dispositivo terapêutico a curto prazo. Entretanto, ninguém deveria concluir daí que semelhante terapia a curto prazo resulta necessariamente em efeitos terapêuticos apenas temporários. Escreve Emil Guthey que uma das mais generalizadas ilusões da ortodoxia freudiana é a de que a durabilidade dos resultados corresponde à duração da terapia. Em meus arquivos existe, por exemplo, o relatório do caso de um paciente tratado com intenção paradoxal há mais de 20 anos. O efeito terapêutico, mesmo assim, demonstrou ser permanente. Um dos fatos mais notáveis é que a intenção paradoxal é eficiente independentemente da base etiológica do caso. Isso reforça uma afirmação de Edith Joelson. Muito embora a psicoterapia tradicional tenha insistido que as práticas terapêuticas precisam basear-se em constatações etiológicas, é possível que certos fatores causem neuroses durante a primeira infância e que fatores completamente diferentes remediem neuroses durante a vida adulta. Quanto à real causa das neuroses, fora os elementos constitucionais de natureza somática e psíquica, mecanismos retroalimentadores como a ansiedade antecipatória parecem constituir importante fator patogênico. Um dado sintoma ocasiona fobia. A fobia provoca o sintoma, e o sintoma, por sua vez, reforça a fobia. Uma cadeia como essa pode ser observada em casos obsessivo-compulsivos, nos quais o paciente combate as ideias que o perseguem. Desta forma, porém, ele aumenta o poder que elas têm de perturbá-lo, uma vez que pressão provoca contrapressão, e mais uma vez é reforçado o sintoma. Por outro lado, assim que o paciente para de combater suas obsessões procurando ridicularizá-las, tratando-as com atitude irônica, aplicando a intenção paradoxal, interrompe-se o círculo vicioso, o sintoma diminui e acaba atrofiando. Nos felizes casos em que não houver um vazio existencial propiciando o sintoma e convidando-o a se instalar, o paciente não só conseguirá ridicularizar seu medo neurótico, mas, por fim, conseguirá ignorá-lo completamente. Estamos vendo que a ansiedade antecipatória precisa ser combatida por meio da intenção paradoxal. A hiperintenção é preciso opor à derreflexão. A derreflexão, em última análise, não é possível a não ser por meio de uma orientação do paciente para sua vocação e missão específica da vida.
Não é a preocupação do neurótico consigo mesmo, seja ela de comiseração ou de desprezo, que vai romper o círculo vicioso. A chave para a cura é a autotranscendência.